O Ainz pode ter um desafio muito maior em breve. Segundo algumas teorias da internet aí, a situação é a seguinte: uma guilda nova, muito mais acima do ranking da guilda Ainz Ogon, apareceu. Foi citada lá pelo Maruyama na web novel, cara. E então as coisas a partir daí podem esquentar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a World Seekers, né, que é a guilda de rank 2 do Yggdrasil, que eu já adianto pra vocês, é uma guilda muito poderosa e que pode já ter vindo pra esse mundo ou não. Pode ser que ela ainda venha no futuro, porque a cada 200 anos a gente sabe que no mundo de Overlord surgem novos players. Então bora dar uma olhadinha em quem são essas guildas e falar um pouco sobre o que pode acontecer. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Em primeiro lugar, eu sei que isso pode chocar cada um de vocês que está vendo, mas a guilda World Seekers tem a classificação maior do que a guilda Ainz Ogon, independente dela ter mais itens mundiais ou não, porque a Ainz tem vários itens mundiais e a guilda World Seekers não tem. Na verdade, ela só tem um item mundial que é conhecido. E a gente já comentou várias vezes aqui no canal também de que a guilda do Ainz no auge estava lá no rank 9 entre as melhores guildas que já existiram no Yggdrasil. Isso diz pra gente que basicamente o jogo não se trava especificamente apenas na quantidade de itens mundiais que você tem. Mas a World Seekers, sendo rank 2, né, a segunda melhor do jogo, ela seria descrita como uma guilda da qual a guilda de aventureiros desse novo mundo deveria ser classificada como o número 2 de Yggdrasil. Eles eram uma guilda motivada a descobrir novas coisas no jogo, ter novas descobertas de fato. A gente está falando de ver várias regiões, itens, complementar, né, toda a exploração, ver tudo o inexplorado e desconhecido mesmo. Eles são altamente considerados pelo Suzuki Satoru, que no caso é o Ainz, só que na versão humana antes de vir do jogo, né? E pro Ainz, cara, tá indiretamente implícito que eles são como aventureiros que adoram viajar, aventurar-se no desconhecido e simplesmente viajar por vários lugares ao redor do mundo. É altamente sugerido, inclusive, pelo nosso caveirão, que lá em Yggdrasil haviam outras guildas que eram World Seekers também, né, como ela, que gostavam de explorar, se aventurar, para transformar e descobrir novas coisas. Eles viajavam em jornadas sem fim, eram nômades, sacou? E tinham aqueles sentimentos de aventureiros nos seus corações, sempre buscando grande conhecimento através das suas descobertas. A partir disso aí já é possível a gente pensar que eles poderiam conhecer ou saber até de existência de itens que ninguém nunca nem imaginou em Yggdrasil, sacou? Itens muito poderosos, ou até ter descoberto itens mundiais que ninguém, faz a mínima noção de que eles têm, até porque só um deles foi apresentado. Enquanto isso, só para implicar que as pesquisas mundiais foram mais bem sucedidas para eles. E isso por si só não é o fim da escala de poder, né? O fim de tudo dessa escala. Eu acho que o ranking interno da guilda também é uma coisa muito diferente, porque se você, né, se comprometer a descobrir novos itens, regiões, masmorras, ou se você basicamente joga Yggdrasil sozinho todos os dias, isso tudo influencia na ajuda à guilda. É lógico que a quantidade de players de Nazarick, por exemplo, é muito mais baixa, né? Eram apenas 41 seres supremos que pararam de jogar, né? 40 desses caras pararam de jogar. O Ainz era o único player que sustentou a guilda lá no topo por um determinado período de tempo jogando sozinho. Apenas assim, se eu puder dizer que é provável de acontecer que se a guilda Ainz Ogon tivesse 100 membros no total, ela estaria mais acima do rank atual. Talvez até mais próximo do rank dessa World Seekers, ou até passando eles, né? Arrebatando a segunda posição deles. Porque assim, eles eram um tipo de guilda, galera, que não ficavam lutando nas guerras de guilda, otimizando o seu PVP. Mas sim, como a gente falou, explora a guilda de exploração, que se comprometia com a exploração do vasto mundo desconhecido de Yggdrasil. Por quê? Os vencedores online que rolavam lá, no caso do Touch Me, né, como mencionado antes, não conseguiam ver alguns alvos em wikis ou coisas do tipo, respostas definidas para o jogo. O jogador tinha que explorar um mundo que era 3 vezes maior do que o mundo de Tóquio, e caiu à borda de todos os segredos de lá. Masmorras escondidas, minas, cidades todas abandonadas, definitivamente um cenário de fantasia completo. E essa foi realmente uma experiência excepcional, né, uma experiência boa, impressionante para muita gente no ano de 2128. Até porque era um mundo perdido. A gente também já comentou isso aqui em outros vídeos do canal, que o mundo real nessa época, antes do Ainz entrar no jogo, era um mundo apocalíptico, cara. Yggdrasil Online começou porque o mundo que o Ainz colocou, né, era tudo cinza. Era um ecossistema que entrou em colapso. A chuva era algo oleoso devido a toda a poluição que existia. Uma guerra nuclear já tinha acontecido. E cara, se você saísse de casa sem uma máscara de gás, era algo basicamente mortal.
mesmo com a máscara de gás equipada, uma vez que os seus pulmões ainda poderiam precisar de uma substituição aí por causa de todo o ar atmosférico péssimo que existia lá. Então você estaria apenas nos seus 30, 40 anos e praticamente morto, ou na melhor das hipóteses, cheio de problema de saúde por causa dessa existência. Ninguém ia querer viver em um lugar assim, era algo desagradável, e as pessoas perdiam o seu tempo jogando esse tipo de jogo, porque no jogo você vivia bem lá dentro. Isso acabou obrigando até os pesquisadores, né, todas as pesquisas mundiais, a fazer uma busca por uma palavra para explorar novas masmorras, florestas, desertos gelados, transformando esse lugar desconhecido no conhecido, que aliás também foi o estilo de jogo que os desenvolvedores esperavam que as pessoas aderissem. Exploração, pelo menos inicialmente, mas o Yggdrasil Online ficou muito maior do que isso, especialmente com a queda da atualização de Valkyria, que incluía trajes especiais, vulgos Powered Switch, que eram feitos para combate, que estão dentro desse mundo agora do Ainz também, especificamente com o Azuti Ainra. Então basicamente aquela armadura era no jogador de dentro do Yggdrasil, mas ainda assim, isso tudo era a visão dos desenvolvedores, cara. Só que certamente a visão do Ainz foi diferente. Fazendo o seu próprio tempo de jogo em Yggdrasil Online, ele achou tudo isso meio inútil para ele, independente do que acontecia. O tempo gasto com os amigos dele no roleplaying, né, como um ser malvado, um overlord, que estava sempre entrando numa partida de PVP aqui, uma partida ali e tal, era como ele gostava de jogar o jogo. Mas até mesmo a sua perspectiva, mesmo com o morto-vivo insensível, poderia acabar sendo mudada. E isso já mudou pra gente 2 vezes na história, já foi mostrado. Uma no volume bônus, onde o Ainz começou a explorar o novo mundo e ele mudou a ideia de simplesmente entrar para o mundo de exploração e aventurar-se no desconhecido. Isso porque ele não ia fazer isso por outra razão qualquer, a não ser ter vindo para um mundo que ele realmente não conhecia nada. Então ele realmente fez novos amigos. E como PVP, ele estava um pouco desequilibrado. A gente sabe que o Ainz é muito poderoso para esse mundo aí, então isso tem que ser sempre a favor dele, né? A vitória sempre do Ainz. Muitas vezes explorar era algo muito mais adequado para ele do que a luta. E lá ele fundou essa nova guilda chamada Ainz Ogon, e além desse volume bônus, deixando ele um pouco de lado agora, mesmo no atual enredo da história canônica, o Ainz também mudou de ideia sobre o mundo. Isso ficou claro na 4ª temporada, quando ele falou com o mestre da guilda de aventureiros lá de Ergantel, que como guilda, quanto mais ele explorava o novo mundo, mais favorável e inspirador deve ter seguido para ele, né? Conseguido ser. Justamente é por isso que ele teve algumas consequências reais, especialmente no 15º volume que lançou, que ele desenvolveu um pouco de paixão por explorar o desconhecido até o ponto de querer explorar, junto com o Demiurgos e o Coctus, uma porrada de lugar. E ele usaria a aura, por exemplo, que tem o guarda florestal, que poderia guiar eles de qualquer forma para dentro de uma floresta. Era muito mais eficaz, né? Eles verem um território desconhecido botando alguém para ir na frente. Simplesmente algo que veio dessa guilda de World Searchers, tá ligado? Porque o Ainz gostou da ideia de tornar a exploração um pouco mais desafiadora. E além dos planos futuros de férias que ele tinha, as buscas mundiais deixaram uma impressão profunda o suficiente para que o nosso caveirão reformasse, né, a guilda de aventureiros, a fim de transformar ela numa cópia exata da World Searchers, tá ligado? Pra vocês terem uma noção, embora a base de guildas seja considerada aí pobre e possua poucos itens mundiais, como a gente falou, nenhuma guilda conseguiu os superar em descobertas de mundos e segredos dentro do Yggdrasil, tá ligado? E de acordo com a web novel que o Maruyama falou, os World Searchers possuíam um item mundial que era conhecido como Graiai, tá ligado? A gente não sabe como ele funcionava, era apenas um item mundial que foi citado lá, que era o que existia, que eles mostraram, né? Mostrando pra gente também que a classificação do ranking de guildas, como eu disse, não era pela quantidade de itens mundiais ou pela força absurda. Eles eram fracos em batalhas PVP, batalhas de guildas, mas se jogavam sem pensar nos confins do desconhecido mundo. Então a exploração era basicamente o que passava por dentro da cabeça dos desenvolvedores de Yggdrasil. O PVP era algo a mais, sacou? Que eles tiveram que botar porque as pessoas também curtiam, mas o inicial é que ninguém queria que rolasse PVP 100% lá. Todo mundo queria uma exploração e criar um mundo plausível para ser descoberto sempre. Naquela época o Ainz não entendia o que eles estavam pensando, os World Searchers, mas os jogadores da AWS, né, dos World Searchers, eram quem tinha toda a ideia certa de o que era ter uma guilda. Ele não deveria ser uma organização mercenária anti-monstros, mas sim uma instituição de aventura e exploração, sempre ter uma instalação. E o Ainz seguiu isso também e considerou enviar esses exploradores, como citado pelas suas forças de esqueleto,
né, de barreiras, ele mandou como se fosse uma bagagem para a grande floresta lá de Vasha, porque essa floresta, nem a teocracia nem os elfos tinham nenhum local totalmente mapeado, e a vasta área selvagem e perigosa para eles estava completamente escondida. Então, no fim das contas, seria bom para ele ir lá e captar um pouquinho mais do desconhecido. Mas eu acho essas coisas interessantes também, galera, porque é bom pra gente comentar que o Ainz, ele nunca foi o tipo de pessoa que buscava isso 100% das vezes. Se a gente lembrar, ele agiu muito mais por vingança no passado. Por exemplo, na época que ele foi salvo pelo Touchman, quando ele entrou, as pessoas tinham um super preconceito com quem era um morto-vivo. E o Ainz era um morto-vivo, sofreu preconceito, as pessoas ficavam caçando ele, lutando contra ele. Depois que o Touchman foi lá e criou, né, pegou o Ainz, salvou ele, Touchman era um campeão mundial, botou o Ainz dentro da guilda, eles começaram a se basear mais em PVP, porque a ideia principal do Ainz quando entrou no jogo também não era simplesmente lutar PVP não. Ele começou a agir assim por vingança, porque ele ia explorar o mundo. E se a gente for parar pra ver realmente, cara, todos os seres supremos, eles eram players completamente diferentes daqueles, por exemplo, que atacaram o Ainz. Tinham estilos diferentes, corpos diferentes, todos eles eram monstros, se a gente for parar pra pensar. E esses caras que são os caçadores de monstros dentro de Yggdrasil acabaram sofrendo porque esses monstros se tornaram literalmente uma das guildas mais poderosas de todas. A gente tá falando guildas em PVP, tá? Pode-se dizer que eles até eram os melhores em PVP, porque o Touchman foi o campeão mundial do PVP e era o centro da guilda Ainz Oogun. Mas ainda assim, o jogo foi criado para ser feito na exploração. Então assim, os candidatos para mim, na minha opinião, mais prováveis de também se mudarem para esse novo mundo que a gente tá falando, são os World Seekers, tá ligado? Simplesmente porque explorar é algo que poderia ter sido feito até o final de Yggdrasil Online. Ainda existe uma possibilidade de que os 6 grandes deuses ou os reis da ganância sejam essa guilda, mas eu acredito que não, justamente pelo tom de agressividade que eles criaram junto com os outros, né? Os primeiros 6 grandes deuses que vieram acabaram com várias criaturas demi-humanas que tinham lá para poder criar a supremacia humana da teocracia. E os 8 reis da ganância lutaram contra os dragões também num PVP absurdo, que quase extinguiu os dragões. E a gente sabe que essa guilda dos World Seekers era uma guilda mais fraca em questão de PVP. E também porque eu acho que as pessoas chamariam eles pelos nomes de World Seekers e não iam chegar lá e ser, pô, os 6 grandes deuses, os 8 reis da ganância. Não iam ser, tá ligado? Eu acredito que eles iam falar os nomes, iam lembrar o nome da guilda e iam se apresentar assim como o Ainz fez quando chegou nesse mundo. Então é algo plausível, mas eu acredito que não seja não, tá? Mas fora eles, a gente sabe que também tivemos outros players, como por exemplo o Minotauro Sage, que já foi falado. Ele veio sozinho para esse mundo, o que indica que, ó, a gente tinha um item mundial nesse lugar aí conhecido, né, nessa guilda. Provavelmente pode ter o item que estava equipado com ele e ele veio no jogo. Ele não causou guerras, mas sim ensinou nesse mundo muitos conhecimentos, né, que eles usam até hoje. Na época ninguém sabia de muita coisa que ele ensinou, e isso fica implícito que ele poderia ser um membro da guilda do World Seekers, justamente por ele ter o conhecimento das coisas, saber e passar para as pessoas. Overlord, cara, é uma série baseada em Dungeons and Dragons, e também no mundo de Yggdrasil Online tinha muitas masmorras e dragões lá dentro. Essa é baseado totalmente nisso. Muitos seriam, tipo assim, florestas cheias de labirintos, cavernas profundas dentro de cadeias de montanhas, como acontece lá com os anões, que poderiam ser lugares explorados e, portanto, o Minotauro seria o ideal para isso. Eu sei que isso soa um pouco estranho para vocês no começo, mas se a gente lembrar que lá em Dungeons and Dragons os Minotauros são excelentes mestres de qualquer labirinto, e normalmente os Minotauros são os que oravam e oravam regularmente em nome da sua divindade padroeira, né, que era o Baphomet, um deus demônio maligno caótico, e eles tinham que governar aí meio que o abismo chamado Labirinto Sem Fim, tudo com labirinto, tá ligado? A gente sabe que o Baphomet sabia exatamente todos os caminhos para chegar em lugares o mais rápido possível ou então o mais devagar possível. Tudo dependia se ele pretendia matar ou assustar as suas vítimas aí, que estavam presas no seu reino muito distorcido. Então nós temos a lei do Dungeons and Dragons dentro de Overlord. O sábio Minotauro, de acordo com essa lei, se encaixa nessa ideia de exploração. Mas, na verdade, ele também pode não ser um desses players. Sim, claramente pode não ser o Minotauro Sage. A gente está falando pelo que se encaixa perfeitamente com ele. Eu acredito que, com certeza, um desses caras estava online na hora, né? De 100 players, uma estimativa que a gente tem, né? De 100 players, porque a gente comentou, se a Ainz Oogun tivesse 100 players, ia passar eles provavelmente. Eles têm uma estimativa grande, de mais do que o dobro de pessoas do que a Ainz Oogun. Então, se... Cara, é
impossível que não esteja um player deles online no final do game. E aí esse player, junto com os itens mundiais, seria trazido para esse mundo daqui a 200 anos. Isso se ele não for o Minotauro Sage, tá? A gente sabe que de 200 em 200, já foi dito pela Teocracia, jogadores vão aparecendo nesse mundo aí. E a gente sabe que o Ainz é um morto-vivo, e ele não morre com o tempo. A gente sempre tá batendo, martelando nisso aí. Então é totalmente possível que aconteça de vir algum desses caras aí, ou então uma boa parte da guilda para esse mundo, que eu acredito que o Ainz não vai lutar contra, tá? Pode ser um final na qual o Ainz faça amizade com eles, ou se for lutar, eu acredito que o Ainz ainda possa vencer dependendo de quantos players venham, justamente pelo fato dos caras não serem bons em PVP, serem mais para exploração. Mas eu acredito que o Ainz quer explorar esse mundo, ele tá fazendo o Errantel, a guilda de aventureiros de Errantel, fazer isso, ele vai se juntar com esses caras se ele viesse, e seria uma exploração total na qual ia ter relativamente uma dominação mundial de um lado poderoso pra caramba, que é o lado do Ainz, com o lado mestre nas explorações do mundo, em que ninguém nunca conseguiu derrotar eles nisso. Ia ser incrível, né, ver os dois juntos. Obrigado de coração, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Comenta aqui embaixo pra mim também, o que você acha dessa guilda? Se ela já veio como Minotauro Sage, se ela ainda vai vir pra esse mundo, será que o Ainz vai conseguir lidar com ela, se ela vier no futuro? O que você tem essa estimativa, né? Porque, como a gente falou, eles não eram bons no PVP, tinham apenas um item mundial que foi confirmado pra gente, então eles podem vir com um player só, com mais. Eu quero saber tudo que você acha, tudo que você souber, toda a tua teoria na tua mente, deixa aí nos comentários e aproveita, se inscreve aqui no canal também, ativa esse sininho, cara, pra gente poder comentar de mais teorias, mais acontecimentos de Overlord aqui no canal. Eu preciso muito de você aqui comigo no próximo vídeo. Tamo junto sempre, galera. Aquele beijão no coração, um forte abraço e eu te vejo na próxima, hein? Valeu!